Vamos começar dando destaque aí mais uma vez para o noticiário de Brasília. A semana começava com uma grande expectativa, porque havia uma reunião virtual marcada para essa semana, para a próxima quarta-feira, entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o secretário de Tesouro, Scott Bessent, que é o equivalente ao ministro da Fazenda nos Estados Unidos. O ministro Haddad, quando falou aqui com a gente, numa entrevista exclusiva, há exatamente uma semana, falou da expectativa para esse encontro, do que o Brasil poderia oferecer, colocar na mesa para abrir uma negociação finalmente com os Estados Unidos, mas há pouco, agora no começo da tarde, em uma entrevista à Globo News, ao programa Estúdio I, Fernando Haddad disse que esse encontro foi cancelado e recebeu um cancelamento por e-mail. Já tinha havido uma confirmação por e-mail, como ele falou para a gente aqui semana passada, e agora ele informa, então, que houve um cancelamento também por e-mail, que eles ainda tentaram uma nova data para ver se era um problema de agenda, mas que se chegou à conclusão que não é um problema de agenda. E o ministro Haddad, inclusive, fez críticas à ação, citou nominalmente o deputado Eduardo Bolsonaro, disse que para cada ação diplomática do governo Lula tem uma ação antidiplomacia, e aí, nesse contexto, citou o deputado Eduardo Bolsonaro. Chamou de pseudos brasileiros agindo lá fora contra os interesses do país e para atrapalhar qualquer negociação. O fato é que, então, essa reunião está cancelada e a semana agora a grande expectativa é justamente em relação à medida provisória que o governo prepara e que está praticamente pronta, com as diretrizes do que fazer, de como socorrer as empresas mais afetadas, os setores mais afetados pelo tarifaço de 50% de Donald Trump sobre as nossas exportações, uma vez que os canais diplomáticos não têm conseguido êxito. Vamos para Brasília. Rafael Procópio já está com a gente? Rafael Procópio na linha com informações para nós. Teve alguma repercussão, Rafael? Alguém está falando aí na capital federal sobre o cancelamento dessa reunião? O que você pode contar para a gente? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Entre Nós. Obrigado, Renan. Boa tarde a você, a Adriana, a todos que estão nos acompanhando. Curiosamente, ainda não. Logo depois dessa entrevista aí do ministro Fernando Haddad, a única repercussão veio do próprio, nessa entrevista à Globo News. O próprio Ministério da Fazenda, de maneira institucional, ainda não se manifestou e, na verdade, não deve se manifestar, pelo menos num curto período de prazo. O citado Eduardo Bolsonaro também, que geralmente é muito ativo, principalmente nas redes sociais, ainda não se manifestou. Também tentamos conversar com a assessoria do ainda deputado que está nos Estados Unidos e ainda nenhuma manifestação. Inclusive, alguns dos principais players, as principais pessoas do Poder Executivo ainda não se manifestaram. Estamos falando aí de Gleisi Hoffmann, de Rui Costa. O que temos, inclusive, falando sobre Rui Costa, é uma agenda mais tarde, às 5 horas da tarde, logo mais, entre Fernando Haddad e Rui Costa, ministro da Casa Civil, para tratar, inclusive, desse plano de contingenciamento, Adriana. Essa MP que tenta aí mitigar, diminuir os efeitos desse tarifaço de Donald Trump. O fato é que isso tudo foi um banho de água fria. Trouxemos aqui na semana passada a entrevista do ministro Fernando Haddad. Essa conversa com Scott Bessent foi confirmada logo depois na implementação do tarifaço, algo que já era esperado, inclusive, pelo Poder Executivo, que logo depois que isso fosse colocado em prática, que o governo entraria, aí, o governo dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump, entraria para tentar negociar com o Brasil. Existia essa expectativa dessa conversa virtual nessa quarta-feira, mas ela está cancelada. E como a gente ouviu, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou bastante, especialmente o deputado Eduardo Bolsonaro. Pelo menos até este momento aqui em Brasília, sem grandes manifestações das principais pessoas envolvidas no Poder Executivo e também pessoas ligadas à oposição ao governo no Congresso ou em outras alas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O Procópio, só para a gente citar aí os pilares dessa medida provisória para socorrer as empresas mais afetadas, no total são cerca de 10 mil empresas e os pilares são financiamento, oferta de crédito para as empresas que precisarem desse socorro financeiro, uma vez que vão precisar de um tempo para redirecionar suas exportações para outros mercados. O outro pilar dessa medida e dessa proposta é oferecer para as empresas também uma possibilidade de compras públicas, comprar o que não vai ser exportado imediatamente, aí a preocupação mais com perecíveis, mas o governo tem também uma preocupação com manutenção de empregos, né?
Perfeitamente, Adriano. Esse é um dos pilares aí. O governo pretende ajudar essas empresas, especialmente as pequenas e médias que exportam aí para os Estados Unidos, pagando uma parte, ou em determinados momentos, em determinados casos, na verdade, pagar a integralidade dos salários de alguns dos trabalhadores, justamente por conta dessa questão da exportação, que com os altos valores lá nos Estados Unidos, a tendência é que o fluxo aí o fluxo de mercadorias, na verdade, ele seja diminuído daqui para o Brasil para os Estados Unidos. E fatalmente isso vai impactar no vencimento dessas empresas. Então, a gente pode citar esses 3 principais pilares: o governo pagar parte dos salários de algumas dessas empresas, essa questão de comprar alguns produtos que tenham mais dificuldade de escoamento, se não para os Estados Unidos, e também toda essa questão de um auxílio financeiro, linhas de crédito em geral para essas empresas. Isso é o que a gente já sabe desse plano, que ainda está sendo discutido. Essa reunião de mais tarde, 5 horas da tarde, com o Rui Costa, vai fechar esses detalhes, e a expectativa é que esse plano seja colocado em prática, seja divulgado oficialmente até essa sexta-feira. Mas depois dessa queda aí da conversa com o Scott Bessent, com o equivalente ao ministro da Fazenda, não seria surpresa se esse plano entrasse em vigor um pouquinho mais cedo. E um outro ponto também colocado pelo governo é a possibilidade de adiar a cobrança, o recolhimento de alguns impostos, mas deixando claro aí que isso seria temporário. Obrigada, viu, Procópio? Qualquer repercussão nova em relação a esse cancelamento, qualquer novidade, você aciona a gente aqui, por favor. Gente, e o Banco Central também acompanha de perto, aí observando muito de perto, essa medida provisória que o governo vai lançar, então, de socorro às empresas mais afetadas pelo tarifaço, e também o efeito disso na nossa economia. A gente sabe que o Banco Central interrompeu aquela sequência de 7 altas da taxa de juros, resolveu manter, na última reunião, resolveu manter a taxa estável, no patamar que está de 15%. Hoje, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, esteve aqui em São Paulo, participou de um evento na Associação Comercial de São Paulo. Eu acompanhei esse evento e a fala dele para diversos empresários de vários setores e também alguns jornalistas foi justamente que o Banco Central, nesse momento, está num ponto de observação, que considera que a taxa Selic de 15% ao ano é alta, é restritiva o bastante para conseguir fazer com que a inflação caminhe em direção à meta, para que a gente não estoure a meta de inflação, mas que é um ponto de observação porque precisa justamente entender quais serão os efeitos práticos do tarifaço. Se pode, num primeiro momento, reduzir preços aqui dentro, baixar a inflação, já que pode haver uma sobra, uma oferta de produtos aqui dentro que eram exportados e deixam de ser, mas ele considera que isso vai ser temporário, não vai ter um efeito longo, duradouro, seria algo muito pontual e temporário, e também o efeito que isso vai ter em relação ao dólar, na relação com o real, se o real, a nossa moeda, pode se desvalorizar, e também em relação a emprego, se haverá uma retração, uma queda de empregos no nosso país. Tudo isso tem um efeito, claro, nas próximas decisões do Banco Central, mas a fala de Galípolo hoje em São Paulo foi justamente para dizer que o Banco Central é como um zagueiro, que tem a meta de não deixar a bola ir para a pequena área. E que, então, jogar bem, entre o estilo do jogador e a missão do zagueiro de não deixar a bola entrar na pequena área, ele vai sempre mirar essa meta, que é olhar a inflação. Ele usou essa expressão: o Banco Central não vai tirar o olho da bola, se referindo aí ao centro da meta de inflação. A gente vai seguir acompanhando. Daqui a pouquinho, Juliana Rosa está aqui com a gente para a gente falar de economia também.